Olá, meus queridos que acompanham aqui o nosso canal, sejam todos bem-vindos na paz do Senhor Jesus. Você ficou convencido com esse vídeo que eu acabei de te mostrar? As pessoas estão se perguntando, será verdade que o Lula de fato faleceu e agora quem está no seu lugar é um sósia, é um impostor? Eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu vou trazer muitas coisas para você nesse vídeo hoje. Inclusive, eu trago para vocês uma declaração de um médico que está gerando grande polêmica no nosso país. Ele falou sobre esse assunto. Mas antes, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, porque tem muita gente que precisa ouvir o que você vai ouvir aqui nesse vídeo hoje. Eu quero começar dizendo que, segundo a teoria, inclusive eu gravei um vídeo sobre esse assunto antes de ontem, as pessoas estão dizendo que Lula, após o seu passeio com Janja, a sua esposa, passou mal, foi internado no Hospital Sírio-Libanês, não resistiu após um AVC e veio a óbito, estando agora o corpo dele no 6º andar do Hospital Sírio-Libanês. Eu coloquei aqui no canal, inclusive, um áudio que foi postado nas redes sociais, informando detalhes sobre tudo isso. Pessoas que montavam a guarda do corpo, pessoas que estariam supostamente envolvidas. Contudo, para endossar essa ideia de conspiração, foram postadas fotos, vídeos. Inclusive eu vou mostrar para você esse vídeo aqui agora, rapidinho, para você ver que a aliança está na mão direita, quando na verdade a aliança deve estar na mão esquerda. Então nesse vídeo, onde as pessoas estão dizendo que o Lula aparece com os 10 dedos, na verdade é uma imagem, espelhada. E isso é fácil de fazer em qualquer aplicativo de edição de vídeo. Sem falar em outras imagens que estão querendo encontrar incoerência para dizer que o que está agora no poder, que está se apresentando, que está dando entrevista ou aparecendo nas mídias, não é Lula, mas um sósia. Então acompanhe comigo essas imagens e já eu volto. Nós voltamos a governar o país, não há tempo para vingança, não há tempo para raiva, não há tempo para ódio. O tempo para raiva, não há tempo para ódio. O tempo. Agora, uma das coisas que está repercutindo nas redes sociais e também gerando polêmica é o comentário de um vice-prefeito da cidade de Angra dos Reis, o Cristiano Alvernaz. Ele fez uma postagem nas redes sociais que gerou bastante polêmica. Eu vou trazer para vocês e na sequência eu trago o resultado disso. Recebi uma série de mensagens no privado de pessoas importantes, inclusive de médicos renomados, enfim, que dizem, e eu já vi argentino falar disso, eu vi recentemente um pastor falar disso, mostrando várias evidências, de que a pessoa que hoje aparece de vez em quando aí nos noticiários, não seja de fato o 9 dedos. Existe aí um grupo de pessoas que fala, inclusive, que esse já foi rever a Marisa, e que estaria os restos mortais lá no 6º andar do Hospital Sírio-Libanês. Confesso, eu não estive lá, não posso comprovar, mas muita coisa em relação a isso eu confesso a vocês que me deixa com a pulga atrás da orelha. Em resposta a isso, em resposta ao comentário do vice-prefeito de Angra dos Reis, o prefeito da cidade se pronunciou em nota dizendo que repudia o comentário do vice e que também a cidade se envolva num assunto completamente desconexo, sem pé e sem cabeça. Existem outras pessoas, meus queridos, que estão dizendo que se Lula estiver morto, então Bolsonaro assume, até porque 1º de janeiro ainda não chegou, então se Lula estiver morto, então Bolsonaro assume o poder do país. Só que tem um detalhe muito importante, e esse detalhe é constitucional. E o doutor Fernando Chagas, que tem um canal Seus Direitos, ele explica isso. Ele diz que se Lula estivesse morto, quem assumiria seria Alckmin, automaticamente. Então essa ideia de que Lula morto é Bolsonaro no poder, isso não tem pé nem cabeça. Eu vou mostrar para você aqui o vídeo do doutor explicando e volto já.
Se um presidente morre antes da posse, não é o segundo colocado que assume não, meu amigo. Muito provavelmente você está confundindo com o parágrafo 4º do artigo 77 da Constituição Federal, que diz o seguinte: se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Veja que aqui fala, se a morte ocorrer antes de realizado o segundo turno, quem vai para o segundo turno no lugar de quem morreu é o terceiro colocado do primeiro turno, entendeu? Já o parágrafo único do artigo 78 diz o seguinte: se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Veja aqui que ele fala então se o presidente não assumir, o cargo dele fica vago. Se o vice-presidente não assumir, o cargo dele também fica vago. E o artigo 79 deixa claro que suceder-lhe-á o presidente no devaga o vice-presidente. Ou seja, se vagar o cargo de presidente, quem assume é o vice. E se não tiver presidente nem vice, o artigo 80 diz que quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados e depois o do Senado Federal e depois do Supremo Tribunal Federal. E se ocorrer de morrer o presidente e o vice, tem que fazer novas eleições. Então, pessoal, por que o PT se esforçaria tanto se Lula tivesse falecido, Alckmin assumiria tão facilmente o poder? E é claro que essa história ela não tem fundamentação nenhuma. E, de fato, eu não queria que o PT assumisse que Lula estivesse no governo, mas nós não podemos comprometer os nossos princípios. Nós não podemos desejar a morte de ninguém, de Lula ou qualquer outra pessoa. É uma alma que depende absurdamente de salvação, de encontro com Jesus, como cada um de nós. Então a igreja não pode se perder nesse contexto. Por isso eu peço que você divulgue esse vídeo com o máximo de pessoas possível, porque Deus está no controle do país. Deus está na direção dessa nação, sim. O diabo não assumiu o controle do nosso país. Então, continue orando. Você que orou, você que pediu e até quis se decepcionar, eu peço que você reconsidere a sua colocação diante de Deus, diante da igreja, porque existem coisas que acontecem para um propósito maior. Se Deus permitiu essa situação acontecer, é porque Ele está despertando a igreja, está capacitando o seu povo, está encorajando o seu povo a buscar mais. Porque, de fato, a igreja brasileira esfriou muito. E Deus ele quer promover para a nação e para o mundo um grande avivamento. Então, existem algumas situações que são necessárias que aconteçam para que a igreja seja levantada. Por isso, continue crendo. Deus está no controle de tudo. Deus está no comando do Brasil. Que Deus abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus. E não se esqueça, essa história é digna de ser refutada. Não acredite em fábulas. E mais uma vez eu digo, não queria que o PT estivesse no poder, mas não posso dizer que isso é uma realidade, sendo que não existe conexo nenhum. Deus está no comando de tudo. Um abraço, fique na paz do Senhor Jesus.